Olá a todos, aqui estamos novamente no nosso canal de arqueologia, onde viajamos ao passado, falando um pouco de como a eletrônica era antigamente. Visitamos laboratórios, visitamos locais que se aplicava a tecnologia e até mesmo o mercado, visitando bancas de jornais para ver revistas técnicas, visitando lojas e visitando oficinas. No nosso vídeo de hoje, o nosso Arqueologia número 17, nós vamos viajar ao passado em busca de uma coisa que pode parecer engraçada para vocês. Nós vamos atrás de um rabo quente. O que é um rabo quente? Vocês podem estar imaginando, não é nada de coisa referente a animais ou comidas ou coisas eróticas, por exemplo. Trata-se de um tipo de rádio valvulado que foi muito popular a partir do final dos anos 40, 50 e depois 60. Era um rádio de 5 válvulas, que tinha ondas médias e curtas, que tinha uma tecnologia que era recém-aplicada, que era do superheteródino, né? Que era sensacional. Era o rádio que todo mundo queria ter em casa. E eu tive um. Na realidade, foi a minha mãe que teve, né? Ela ganhou do meu pai, lá nos anos 50, um rádio ABC Dunga. Né? E nessa época eu estava começando a me interessar pela eletrônica e eu simplesmente tomei posse do rádio. Não que eu tenha desmontado, não, mas eu cheguei a desmontar, sim. Fiz coisas mirabolantes com ele, aprendi muito da eletrônica da válvula naquela época. Eu alterei a faixa de onda e eu até fiz uma coisa sensacional que eu vou ensinar para vocês. Eu transformei o rádio, certo, valvulado lá da minha mãe, o ABC Dunga, num transmissor. Um transmissor que alcançava mais de 100 metros de distância. Isso aí impressionou os parentes, os amigos, porque eu fiz uma estaçãozinha de rádio na minha casa, né? Naquela época que, como não havia assim, um conhecimento profundo de eletrônico, qualquer coisa que se relacionasse com eletrônica impressionava as pessoas. Né? E vocês têm aí, eu vou mostrar para vocês um slide em que você tem aí a foto do rádio e como ele era por dentro. Era um rádio de 5 válvulas. Mas por que chamavam esse rádio de rabo quente? Talvez daí é que tenha a grande curiosidade. Se vocês examinarem esse rádio valvulado, eu tenho muitas peças deles ainda aqui. Eu tenho a caixa original das válvulas que eles usavam. Temos aqui uma caixa de uma 6B6, que era a válvula conversora. Tenho ainda os soquetes em que eram montadas as válvulas no chassis. Tenho as bobinas. Temos os capacitores Sherry, certo? De óleo, que tinham por debaixo do chassis, mas ele tinha uma configuração muito simples para a época, o que tornava ele popular, barato e muito sensível e seletivo. Ele era um super regenerativo. Então, por que rabo quente? Aí vocês vão me perguntar. Então podemos partir do esquema dele que eu mostro aí na tela. Se vocês observarem, esse rádio tinha 5 válvulas, 12 BE6, 12 BA6, 12 AV6, como essa daqui, 50 C5 e uma 35 W4 na filtragem. Os filamentos dessas válvulas, eles tinham uma característica. Os filamentos eram ligados em série, de modo que esse número que vem na frente do que eu falei, 12, 12, 50 e 35, representavam as tensões de filamento dessas válvulas. Se você somar essas tensões, você vai obter 103 volts. Mas acontece que a rede era 110. Então, como obter a queda adicional para que os filamentos pudessem ser ligados em série e você ligar o rádio direto na tomada sem precisar de um transformador? O transformador eram componentes caros. E a ideia desse projeto era justamente baratear o rádio. Né? Então eles tiveram uma ideia interessante. A resistência que faltava para ligar em série com os filamentos para obter 110, havia 2 possibilidades. Uma era pôr um resistor de 24 ohms, 5 watts, em série, e o resistor ficaria lá dentro do rádio, certo? E como no caso do esquema que eu dei aqui, de exemplo. Ou então uma ideia também que foi genial na época. Fazer o cabo de alimentação resistivo. O cabo de alimentação era de nicromo. Então o fio de entrada, o cabo de alimentação, era a resistência final que precisava para dar a queda de tensão para alimentar o filamento das válvulas. Então assim se obtinha 110 volts.
E aí tinha uma característica engraçada. Quando você ligava o rádio na tomada e acionava para ele funcionar, o cabo, por ser um resistor, esquentava. Então, o cabo de alimentação, que era o rabo do rádio, né, era quente, certo? Era levemente aquecido. E daí veio o apelido para o rádio, rabo quente. Porque quando ele funcionava, o cabo de alimentação esquentava. Uma curiosidade da época bastante interessante, né? Que meu primeiro rádio foi desse tipo. Foi com um rádio desse tipo que eu me interessei pela eletrônica também, depois de partir com aqueles projetinhos iniciais que você tem lá em meus vídeos, em que conta a minha história, né? Meu primeiro livro de eletrônica. Eu, quando terminei aquele livro, eu comecei as aventuras, comecei a mexer com aparelhos mais avançados, e esse rádio rabo quente, um Dunga ABC, como ele era chamado na época, né? Da empresa ABC, que fabricava excelentes rádios lá nos anos 50 no Brasil, foi o meu primeiro laboratório de eletrônica, onde eu comecei a mexer, comecei a me interessar, assim, por uma eletrônica mais avançada, já utilizando as válvulas. No próximo vídeo dessa série, eu vou analisar completamente o princípio de funcionamento desse rádio. Era um super heteródino, muito sensível. Por exemplo, o meu tinha a faixa de ondas médias e curtas. Foi nele que eu comecei a me interessar pela escuta de ondas curtas e obtive meus primeiros QSLs internacionais, né? Esses primeiros rádios, eles tinham uma configuração que a gente chama de super heteródino. Eles eram receptores super heteródinos. No próximo vídeo eu vou explicar o que era isso e vou explicar o funcionamento de cada uma das etapas desse rádio, o que cada válvula fazia dentro dele. Isso é muito interessante, principalmente para os recuperadores, para os restauradores desses rádios. E olhem, tem muitos deles à venda na internet, e se você olhar o preço, você vai ver que se você achar um deles lá na sucata, pode ser muito interessante você fazer a restauração e ganhar um bom dinheiro vendendo um em bom estado, quer dizer, funcionando, né? Se bem que as estações de ondas médias, né, o AM, ele seja fadado a desaparecer no futuro. Mas ter um deles funcionando é muito interessante, principalmente porque alguns deles aproveitavam a etapa de áudio. A entrada de áudio tinha duas amplificadoras de áudio, 12 AV6 e 50 C5, como um amplificador. E o pessoal ligava um toca-discos e fazia do radinho de mesa também um toca-discos da época, com o toca-discos mecânico e o amplificador valvulado, com a fabulosa potência de 2 watts, que dava a válvula 50C5. Era bastante. Para a época, era muito interessante. Até mais!